A história de José, quase todo mundo conhece, né? Pelo menos as partes principais. Mas e se o ponto central, aquilo que realmente importa na história, não for bem o que a gente sempre pensou? Vamos dar uma olhada num detalhe que costuma passar batido, mas que, olha, muda tudo. Ok, vamos só alinhar os pontos rapidinho, o que todo mundo lembra. A história que contam é essa. Um jovem sonhador, aí ele é traído pela própria família, vendido como escravo, depois vai parar na prisão por uma acusação totalmente falsa e, de repente, num piscar de olhos, vira o segundo cara mais poderoso do Egito. Parece uma jornada de superação daquelas de filme, certo? Pois é, mas e se a verdadeira lição não for essa subida heróica? E se tiver um elemento ali, escondido bem na nossa frente, que muda completamente a nossa percepção do que realmente aconteceu com José? É exatamente nesse ponto que a gente vai mergulhar agora. A grande virada de chave é a seguinte: a história não é só sobre a sequência de tragédias com um final feliz. É sobre a experiência de viver cada segundo de dor, de confusão, de silêncio, sem ter a menor pista de como ou quando aquilo ia terminar. E o contraste é brutal. Quando a gente olha para trás, com a história completa, tudo parece um plano perfeito, com um sentido claro, um resultado garantido. Mas para ele, ali no calor do momento, a realidade era caos, era incerteza pura e, o mais importante, sem garantia nenhuma de que as coisas iam melhorar. Pensa só na linha do tempo dele. Ele recebe um sonho incrível sobre liderança. E o que acontece logo em seguida? Uma queda livre. Escravidão, acusação falsa, prisão e depois, o pior, o esquecimento. A maior parte da jornada dele é para baixo, numa queda constante, antes de uma única e repentina subida. O mais impressionante é parar para pensar no que ele não tinha em mãos durante todo esse tempo. Ele não tinha o roteiro completo, não sabia o final do filme, não tinha ninguém falando no ouvido dele, fica tranquilo, você tá no caminho certo, não existia nenhuma garantia de que toda aquela integridade e fé seriam recompensadas um dia. Então, na ausência de tudo isso, José se agarrou a uma única coisa. Ele não tinha clareza, mas tinha continuidade. Ele simplesmente continuou sendo quem era, fazendo certo, dia após dia, sem nem saber o porquê. E isso nos leva para a parte mais profunda e talvez a mais brutal de toda essa provação: o teste do silêncio. Lá na prisão, depois de interpretar o sonho do copeiro do faraó, José tem um pingo de esperança. Ele faz um pedido tão humano, tão simples: quando as coisas melhorarem para você, por favor, lembra de mim. Era a única ponte dele com o mundo lá fora, a única chance. E o texto da história é de uma honestidade que chega a doer. O copeiro sai, volta para sua vida e simplesmente esquece. Esquece de José. Aquela pequena chama de esperança, puf, se apaga. E não é um esquecimento de alguns dias, não. 2 anos inteiros se passam. Dá para imaginar o peso desse silêncio, desse abandono, dia após dia na escuridão de uma cela? É aqui que a gente entende o que foi o verdadeiro teste. Não foi só superar a traição dos irmãos ou a acusação injusta. Foi suportar o período agonizante em que absolutamente nada acontecia. Quando não há um inimigo para lutar, só o tempo passando e o silêncio. Mas como a gente sabe, a história tem uma virada. E vamos avançar agora para esse ponto-chave, para entender como tudo se conecta através do poder da reinterpretação. Anos depois, a fome aperta na região. E quem aparece na frente de José, o todo-poderoso governador do Egito, pedindo comida? Os irmãos dele. Os mesmos que o venderam. Naquele momento, a vingança estava ali, servida numa bandeja. Ele tinha o poder de acabar com eles. Mas ele não faz isso. Pelo contrário, ele solta uma das frases mais transformadoras de toda a narrativa. Ele olha para eles e diz: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem." E olha que detalhe importante. Isso não é passar pano, não é negação. Ele não diz: o que vocês fizeram nem foi tão ruim. Não. Ele reconhece o mal. Ele chama a atenção deles pelo nome que ela tem. Mas ele pega esse fato horrível e o encaixa numa história maior, dando um novo propósito para ele. Ele reinterpreta o próprio sofrimento. Certo. Então, o que a história de José nos ensina no fim das contas? A grande lição é sobre a nossa própria busca por sentido enquanto a gente ainda está no meio do processo. A grande sacada é essa. O sentido das coisas não é um mapa que a gente recebe no começo da viagem. É a vista que a gente tem lá do topo da montanha, depois que já subiu. A clareza do porquê de tudo aquilo só apareceu para José em retrospecto, olhando para trás, nunca durante.
Isso levanta uma reflexão para a gente, né? Quantas vezes a gente olha para uma situação difícil, para um momento de silêncio ou confusão na vida e já bate o martelo, isso é um fracasso, deu tudo errado. Simplesmente porque a gente ainda está no meio do filme e não sabe como ele termina? Talvez o nosso maior problema não seja a falta de um plano, mas sim essa nossa ânsia, essa expectativa de que tudo tem que fazer sentido agora e imediatamente. A gente exige uma clareza que a vida raramente oferece no presente. E é aqui que a gente fecha. José não tinha a clareza do plano divino para a vida dele enquanto estava no fundo do poço. Mas ele teve continuidade. Ele continuou sendo quem era, agindo com integridade, servindo. E no final das contas, foi isso que bastou para que a história encontrasse o seu sentido. A pergunta que fica é: e se, nos momentos de maior incerteza, a continuidade for muito mais importante que a clareza?